Agir. Todos contra o coronavírus. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Secretaria Municipal da Saúde. Câmara Municipal de Fortaleza. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 35 anos. No combate ao novo coronavírus, a ciência e a pesquisa voltaram a ter o olhar atento da população que pergunta: há uma cura? Quando fica pronta a vacina? A ciência precisa de tempo, de pesquisadores capacitados e de financiamento para realizar o bom combate. Nos últimos anos, países como o Brasil tiveram verbas públicas para pesquisa científica diminuídas pela metade entre 2013 e 2019. Em meio à pandemia, institutos como a Fundação Oswaldo Cruz são um verdadeiro oásis de parceria, gestão e agilidade científica. Hoje vamos falar sobre a pesquisa e a ciência como ferramentas no combate ao coronavírus. Está começando mais uma live, Agir. Todos contra o coronavírus. Olá, boa tarde, muito bem-vindo à nossa live Agir Todos contra o Coronavírus. Segunda-feira, 11 de maio de 2020, eu sou Cliff Vilar e hoje recebo aqui o professor da Universidade Federal do Ceará e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Odorico Monteiro. Muito obrigado, Odorico, pela sua presença. Oi, Cliff, eu que agradeço, parabenizo a Fundação Demócrito Rocha, por essa iniciativa fundamental. Eu acho que a questão da comunicação, a questão da informação passa a ter, numa pandemia como essa que nós estamos enfrentando, uma matéria-prima estratégica. Então, fico muito honrado do convite para participar do Agir Brasil. Ok, Odorico. Para fazer essa entrevista comigo, recebo também a jornalista Ana Ruth Ramires, repórter da Editoria de Cidades, do Jornal O Povo. Muito obrigado pela presença. Olá, boa tarde, obrigada. Bem, antes de começar esse papo sobre ciência e pesquisa, quero lembrar a você que as lives do Agir Todos contra o Coronavírus são transmitidas ao vivo, de segunda a sexta, sempre às 15h, aqui pelas redes sociais do Povo Online e da Fundação Demócrito Rocha, pelo YouTube, Facebook e Twitter. Você também pode participar também através das nossas redes sociais, postando a sua dúvida no hashtag Agir Brasil. E assim poderemos ler sua pergunta aqui. Hoje o Agir Brasil quer saber quanto que a ciência e a gestão pública podem contribuir para a descoberta de uma cura ou do tratamento do Covid-19. Conto com a sua participação durante a nossa live. Você também pode conferir nossa plataforma digital, agirbrasil.com.br, acessando também pelo QR Code que aparece aqui na tela. Odorico, vamos começar por um fato histórico. Vamos começar pela história. Entre 1347 e 1353 ocorreu a peste negra. A peste negra, ela vitimou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. A gripe espanhola, já no século XX, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, 3 anos, portanto, ela teve 500 milhões de infectados e a estimativa é de 17 a 50 milhões de mortos. É até considerado, pelos historiadores, como o início do século XX. Você considera que que essa pandemia da Covid-19 está nesse nefasto time de grandes tragédias sanitárias do mundo? Cliff, sem dúvida, eu diria que começa a se construir esse consenso de que o século XXI, com as características do modo de produção, da comunicação, do modo de produção, dessa transição do modo de produção da era industrial para a era da comunicação,
ela vai estar acontecendo exatamente pós-pandemia. Ou seja, eu diria assim, vai ser assim a virada do analógico para o digital, trazendo aí uma... Eu sempre, inclusive, falo isso para os meus alunos, assim, porque muitas vezes os nossos alunos da Faculdade de Medicina, principalmente a geração milênio, mais nova, eles são milênio e digitais, e ainda a faculdade é analógica. Então, eu diria que é um pouco isso. As pandemias, né, as epidemias fazem parte daquilo que a gente tem que ter, uma espécie das certezas do nosso processo civilizatório. Né? Tem um virologista americano que ele diz: nós temos que ter 3 certezas: da morte, dos impostos e das epidemias. Né? A pandemia da peste negra, ela, inclusive, matou um terço da humanidade. Foi um momento de grandes conflitos, também de valores, porque nas pandemias e nas epidemias, o enfrentamento dela também coloca a disputa de valores na sociedade, coloca a disputa de representações, narrativas. Né? Naquela época, inclusive, o grande enfrentamento foi com o modelo ideológico da era medieval, voltado muito para as questões espirituais, o que dificultou muito o entendimento da medicina. Né? Eu diria que teve como legado, depois, na própria Europa, o Renascimento. A Fiocruz, né, acho que é importante, já que a gente vai discutir a febre espanhola também, nessa perspectiva, nasce, né, no enfrentamento das grandes epidemias no Brasil. Oswaldo Cruz foi aluno do Pasteur, e quando chegou já em 1989, enfrentando a varíola, tá certo? A febre amarela, e aí ele criou aquele núcleo importante de cientistas, e quando o Rodrigues Alves assume, né, em 1904, eu quero conhecer esse menino aí, Oswaldo Cruz, e aí convidou Oswaldo Cruz, e foi ali o momento da grande reforma urbana do Rio de Janeiro. Só para você ter uma ideia, Cliff, naquele momento o Brasil precisava dos portos, porque a nossa maior fonte de exportação de café saía pelos portos. E era comum um navio sair dos Estados Unidos e, pela questão higienística da higiene, do Rio de Janeiro, dos portos do Rio de Santos, ele ir para Buenos Aires. E aí, sem dúvida nenhuma, foi a liderança de Oswaldo Cruz que fez a reforma urbana do Rio, enfrentou as epidemias do início do século, inclusive com a revolta da vacina. E essa epidemia, essa pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1919, matou inclusive o Rodrigues Alves, que tinha sido reeleito presidente, ele foi o presidente da revolta da vacina, que inclusive colocou Oswaldo Cruz como diretor, né, sanitário na época, e foi vitimado por ele ali. E, sem dúvida nenhuma, logo o mundo passa a perceber a necessidade do fortalecimento da ciência para o enfrentamento das pandemias. E agora, eu acho que, de novo, uma pandemia pega o mundo de calças curtas, ou seja, todos os países do mundo estão encontrando dificuldade, onde a gente nunca pensou, né? Eu confesso a você que quando a gente começa a estudar já em janeiro, a pandemia acontecendo ali na China, a forma como os chineses, para mim, aquele hospital que a China construiu em 6 dias, era algo que eu acompanhava o tempo todo, porque eu nunca passava pela minha cabeça a possibilidade de um hospital em 6 dias, mas ali fazia parte de uma estratégia global da própria China de enfrentar a pandemia, pegar, né, aquela coisa que a gente chama aqui do sertão, pegar o boi para o chifre, botar a faca nos dentes e enfrentar. E quando a pandemia chega na Europa, que a gente começa a perceber que os países ricos da Europa passam a ter 700 mortes por dia, aí, sem dúvida nenhuma, ali já coloca uma grande preocupação para todos nós. E agora, o que nós estamos vendo aí, já 4 milhões de pessoas contaminadas, já quase 300 mil mortos. Os Estados Unidos já está chegando hoje, possivelmente, a 80 mil mortos. É 2 vezes mais o que morreram de americanos na Guerra do Vietnã. Os Estados Unidos ficaram 15 anos, né, no Vietnã, morreram 40 mil americanos. Então, já morreu o dobro da população americana em 3 meses.
E eu estou muito preocupado com a situação aqui no Brasil também. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente espera que essa pandemia, que está trazendo é a maior tragédia sanitária vivida no mundo nos últimos 100 anos, depois da pandemia da febre amarela, deixe como um legado, digamos, coisas boas para o futuro. Entendo. Antes de passar aqui para a Ana Ruth, me deu uma curiosidade. Você considera que os atuais números da Covid, tanto de infectados, eu estou falando a nível global, tanto de infectados quanto de óbitos, ele é alto ou é baixo? Porque, assim, quando a gente olha aqui a questão da gripe espanhola, você se assusta com os números, né? A gripe espanhola, por exemplo, aí não tem um dado específico, mas ele vai de 17 a 50 milhões de mortos, certo? Com 500 milhões de infectados. Então, assim, na verdade, você acha que a Covid-19, é claro, estamos falando aqui de futurologia, mas a Covid-19 ela pode alcançar que números, Odorico, na sua opinião, como um sanitarista? Ô, Cliff, isso é muito interessante. Eu confesso a você que é fundamental a gente entender como é que foram as outras pandemias para a gente entender essa. Né? Então, a sua pergunta é muito importante para a gente entender. O Brasil, inclusive, quando ouviu falar na gripe espanhola, muitos brasileiros ali do Rio de Janeiro não acreditavam. A gripe espanhola, que na realidade não tem nada de espanhola, porque ela nasceu nos Estados Unidos. Foram soldados americanos que levaram a contaminação do vírus dos Estados Unidos para a Europa e começou a dizimar vários soldados durante a Primeira Guerra Mundial, mas a Espanha ela não estava participando da guerra. E a Espanha notificava o caso da gripe. E quando terminou a guerra, então, a única referência que tinha de números da gripe espanhola era a Espanha, por isso ficou gripe espanhola. Mas a primeira, digamos, lição que a ciência aprendeu com a gripe espanhola é que, para o enfrentamento de uma pandemia dessa ordem, nós temos medidas farmacológicas e não farmacológicas. Isso é muito importante a gente entender isso. Então, eu diria que, naquele momento, muita gente se duvidava dessa questão do contágio, não se sabia direito como é que acontecia. Por isso que as mortes aconteceram e de forma muito perversa. Né? No caso do Rio de Janeiro, mais da metade da cidade foi dizimada. Agora, não. Nós temos a ciência para nos guiar e nos iluminar. Dizer o seguinte, é um vírus que tem um contágio que já... Toda a história da doença já é entendida, a gente já sabe como é que ele entra no organismo, como é que ele vai produzir a pneumonia, como é que ele... O contágio dele. Então, nós já temos modelos matemáticos que estudam, a partir da inteligência artificial, o nível de contágio dele na sociedade e orienta para a população o seguinte, para enfrentar esse vírus, você tem medidas que a gente chama de não farmacológicas, que são as mais importantes, que é o isolamento social, que é o lockdown, essa palavra do inglês que apareceu, trancar a rua, né? Como é trancar a rua, seria a tradução. E você tem as medidas farmacológicas, que, nesse caso, o mais importante é evitar a morte. Por isso que a gente fala tanto de respirador, por isso que a gente fala tanto de UTI. Mas a gente fala também que o próprio sistema de saúde ele pode entrar em total colapso se essas medidas não farmacológicas não forem implantadas. Por quê? Por mais que você consiga botar leito de UTI, por mais que você consiga criar hospitais de campanha, por mais que você consiga mobilizar médicos, respiradores, mas se não fechar a torneira do contágio, você vai enxugar o chão e não consegue, porque a água está derramando o tempo todo. Por isso que eu diria que a diferença desse momento é também de modo de produção, de como ela está acontecendo. Nós estamos falando do século XXI, no modo de produção da comunicação, no modo de produção da informação, no modo de produção da ciência. E aí, eu não tenho dúvida que um dos grandes legados dessa pandemia é rever esses modos de produção e o investimento na ciência e tecnologia e como é que nações enfrentam a pandemia dessa ordem, desde as nações mais ricas do mundo, como os Estados Unidos, como os países mais pobres. Então, esse é o desafio. Então, eu diria que
É, o ideal sempre, Cliff, eu sempre digo, né? A gente que dá saúde pública, a gente luta por vacina, luta por medidas preventivas, porque o ideal nosso é evitar toda e qualquer morte, tá certo? Então, eu diria que tem uma subnotificação, sim. Eu diria que, no caso do Brasil, o mais grave é que nós não estamos testando, por isso que a gente está cego, né? A gente não tem. A gente, quando começou ali em janeiro, fevereiro, a gente estava tentando buscar uma lanterna para guiar o controle da pandemia. Aí, quando chegou os primeiros óbitos ali, a partir de março, nós ficamos com uma vela. E eu diria que hoje nós estamos no escuro, enfrentando essa pandemia, que para mim é muito, muito, digamos assim, preocupante. E aí, Cliff, nós temos que entender que essa pandemia está acontecendo 100 anos após a última pandemia de 1919, ou seja, o homem já foi à Lua, o homem tem uma estação espacial rodando em torno da Terra, nós conseguimos encurtar o tempo, né? Por isso que, inclusive, a pandemia passou assim, estudar como dia 11 de janeiro morria a primeira pessoa em Wuhan. Dia 13, você já tinha uma pessoa nas Filipinas contaminada, dia 15 já tinha outra no Japão. Nós estamos falando de 3 dias. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria que um dos legados que nós vamos ter que ter aí é como é que a gente se aprimora para o enfrentamento de pandemias como essa. Ana Ruth, com você. Doutor Dorico, você já falou dessa questão da importância das medidas farmacológicas, né, e das não farmacológicas, como o isolamento social, visto que uma pandemia que é causada por um vírus novo, e aí o que a gente tem? É uma população que está totalmente suscetível, né, uma população que tem probabilidade de ser infectada, e como um vírus novo, a gente não sabe nada sobre ele. Então, tem essa questão do isolamento social e de uma vacina. Todo mundo se volta para essa questão, né? Uma vacina. Já temos pesquisas mais avançadas em Israel, na Inglaterra. O que a gente pode dizer até agora com relação a essa vacina? Uma produção, uma perspectiva de quando isso vai ser finalizado? E, além disso, o que a gente tem de pesquisa local sobre uma vacina? Veja só, Ana Ruth, na realidade nós já temos aí mais de 75 grandes projetos de pesquisa no mundo. Eu diria que nós temos a Inglaterra, que tem várias pesquisas bem avançadas, a Alemanha, Estados Unidos. A comunidade europeia está fazendo uma grande mobilização para aproveitar no espaço da comunidade europeia para produzir pesquisa. Tem pesquisas em estágios distintos, né? Algumas que já foram testadas em animais, com sucesso, algumas que já foram testadas em humanos, né? Só que uma vacina, né, nesse caso, é uma irresponsabilidade. Inclusive, muitas vezes a gente ouve isso de pessoas, agora mesmo, o presidente da República dizer, não, 70% vai pegar de qualquer jeito. Não pode ser assim, porque não dá para você administrar uma pandemia dessa ordem com esse tipo de narrativa de discurso. A vacina, ela passa por vários estágios, tá certo? Então, inclusive a experiência inglesa, eles foram para uma fase da vacina, fazendo testes, já com 1 milhão de doses, porque eles acham que se der certo, então eles já têm as doses produzidas, né? A outra questão que está colocado é que o percurso, né, até você... Então, a gente avalia que aí talvez 1 ano e meio. A gente tem, da saúde pública, sofrido muito com essa questão. Só para você ter uma ideia, eu conheci grupos de pesquisa nos Estados Unidos que estudam a vacina por Calazar. Já está na 3ª geração de pesquisadores. A primeira já faleceu, a segunda já faleceu, a terceira, e até hoje a gente não conseguiu uma vacina por Calazar. Já foram investidos bilhões de recursos na vacina para AIDS. A gente conseguiu muitos medicamentos para AIDS. Hoje, a gente consegue na AIDS reduzir a carga viral a tal ponto que a carga viral seja tão baixa que ela perde a transmissibilidade, que é uma conquista fantástica. A dengue, a Sanofi Pasteur, que foi o último laboratório que
produziu pesquisa para a dengue. Aliás, a Sanofi é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo de vacina. Eles ficaram 20 anos, investiram mais de 20 bilhões para pesquisando a vacina para a dengue. Conseguiu todas as etapas, conseguiu a etapa 1, que a gente chama, que é aquela que você prova, primeira fase, né, em animais, depois você vai para pacientes sadios, que você vai tentar estudar como é que é a disponibilidade daquela vacina no corpo, qual é a toxicidade dela, depois você vai estudar para você testar, né? Testou, registrou a vacina, na fase 4, que a gente já chama, que é aquela fase pós-vacina já sendo aplicada, alguns pacientes apresentaram reação a essa vacina e em muitos países suspenderam. Então, esse não é um percurso que a gente possa achar que ele vai substituir essas medidas não farmacológicas. Por isso que a gente insiste tanto em falar das medidas não farmacológicas. Por quê? Porque o mais importante é evitar mortes. O grande desafio da saúde pública é construir modelos matemáticos, modelos preditivos, para colocar a serviço das autoridades sanitárias, para orientar as medidas coletivas. Então, por que o isolamento social é fundamental? Por quê? Porque quando você aumenta a quantidade de contágio, e aí isso é um grande problema do Brasil hoje, nós temos a maior quantidade de contágio de pessoas ao longo do tempo, o vírus circulando nas comunidades e contaminando a maior quantidade de pessoas por dia. Porque uma medida como essa do lockdown, ela exige uma articulação nacional, porque você tem que ter as forças de segurança, porque você tem que ter a população mais pobre, que vai precisar de ajuda para se alimentar. Porque esse vírus não é democrático, porque as pessoas dizem, o vírus é democrático, pega. Não. Se a gente analisar o óbito em Fortaleza, quem está morrendo mais é a população do mais baixo IDH da cidade. 90% dos morreu óbitos. No começo da pandemia, quando ela estava na Aldeota, estava no Meireles. Mas quando ela foi para o Canindezinho, para o Siqueira, para o Mudubim, quando ela foi para Vila Velha, quando ela foi para o Pirambu, quando ela foi para o Janguruçu, quando ela foi para o Vicente Pison, ela está indo com muita força. Com muita força. Então, a gente não pode, nesse momento, querer substituir e criar falsa ilusão nas pessoas. Né? Eu diria que, inclusive, a Fiocruz criou uma brigada, né? O termo aqui que eu quero falar, mas nós criamos uma equipe só para combater a fake news, porque esse é outro grande problema de uma pandemia como essa. Aliás, viu, Cliff, já que a gente estava falando aqui da febre espanhola, você sabe como é que surgiu a caipirinha? Não. Você nunca passou pela sua cabeça a relação entre caipirinha eu só gosto de caipirinha, a origem da caipirinha. Pronto, boa pergunta. Uma grande fake news da febre da gripe espanhola é que o melhor medicamento para a gripe espanhola era limão, cachaça, mel e alho. Esse era o coquetel de fake news para a gripe espanhola. Aliás, todo dia eu recebo aqui, eu estou, inclusive, propondo que a minha turma da Faculdade de Medicina, que era que estiver nos acompanhando lá, a nossa turma do CA 12 de maio, a gente tem um grupo que fizemos no movimento estudantil, a gente está se reunindo toda quinta-feira virtualmente, eu estou propondo que os médicos infectologistas lá com o nosso time. Aliás, o Kenny Colares esteve com você, não sei se teve. Sim. O Kenny Colares é da nossa turma. O Kenny esteve conosco, sim, aqui. Pronto, o Kenny é da nossa época, o Kenny foi presidente do CA, foi presidente da DENEM, e o Henrique Sá também, que é o vice-reitor da Unifor, o João Macedo. Então, tem um time grande aí que a gente está discutindo, e eu estou defendendo uma brigada contra fake news. Então, a gripe espanhola tinha esse coquetel, e quando terminou a pandemia, viu que o coquetel não dava para nada, mas tiraram o alho e ficou a caipirinha, que é gelo, limão e cachaça e mel, né? Então, na realidade, é só mostrar isso. Então, viu, Ana Ruth, você fez uma pergunta da maior importância, acho que essa questão da vacina tem um investimento internacional, inclusive eu fiquei surpreso, porque uma mobilização feita pelos países da Europa, o Brasil e os Estados Unidos ficaram de fora, que é uma pena, porque nós não podemos, esse esforço internacional, inclusive esse tem sido uma articulação permanente da Fiocruz, se articulando internacionalmente, porque não dá para vencer uma pandemia dessa isolada. Tem que ter uma articulação, né? Eu diria que nós estamos vivendo, no Brasil, 5 crises.
uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise sanitária e, infelizmente, uma crise institucional. Onde você, na crise institucional, não só um conflito interfederativo entre a União, os estados e os municípios, trouxe um prejuízo muito grande do Brasil para o enfrentamento dessa pandemia. Então, isso mostrou aí uma fragilidade que eu ando muito preocupado com o resultado dela no futuro. Doutor Dorico, vamos voltar aqui para a questão eu estou usando a gripe espanhola para que a gente possa compreender também um pouco dessa questão do corona aqui. Quando a gente vai olhar para a informação que está na história, o que está nos anais da história, a gripe espanhola durou 3 anos, que ela vai de janeiro de 18 a dezembro de 1920, certo? Essa nossa pandemia atual, ela tem perspectiva de término? Vocês têm uma expectativa de duração disso? Por que é que eu falo isso? Porque já estávamos comemorando aqui a erradicação na China e na Coreia, e agora as últimas informações são de novos casos surgindo aí, tanto em Wuhan quanto em Seul, certo? Então, na verdade, quando nós entrevistamos aqui o doutor Carlyle Lavor, também da Fiocruz, como o senhor, quando é que a gente pode dizer que nós vencemos essa guerra contra o Covid-19? Olha, eu concordo com o Carlyle, né? Eu acho que eu não consigo ver, digamos, nada normal antes de dezembro do que você tem aí, a não ser que surja realmente uma droga nova, uma vacina. Eu acho difícil. A gente pode ser que tenha um antiviral, tá certo? Eu não consigo. Por quê? Porque você vai ter sempre um momento de que você vai ter uma população que teve o contágio e uma população susceptível. Nós temos que intensificar cada vez mais o isolamento social para reduzir a mortalidade. É muito importante que a gente relacione isolamento social com redução da mortalidade. Não é questão, e aí não dá para fazer uma conta e equação o tempo todo, né, de que se abrir, a economia vai abrir. Isso é um equívoco brutal. Os grandes lideranças empresariais do Brasil já perceberam isso, porque você não vai ter pessoas que vão abrir seu comércio e vão estar ameaçadas de morrer. Quem é que vai para um comércio e pode ir para o comércio entre a vida e ganhar dinheiro? Todo mundo vai pensar isso o tempo todo. Então, esse controle entre a população, a capacidade de teste, a capacidade da rede hospitalar de não entrar em colapso. Nós estamos com 95% da nossa capacidade de UTI lotada. E não é só no público, no privado, não. Ela está em todos eles. Todos os hospitais privados de Fortaleza estão com 100% da sua capacidade de UTI lotada. Então, não adianta você botar as pessoas na rua para morrerem. Esse é o papel da ciência, esse é o nosso papel como sanitarista. É mostrar, nós temos que reduzir o contágio. A única coisa que reduz o contágio é isolamento social, distanciamento social, uso de máscara, uso do álcool gel, lavar as mãos. Um conjunto de medidas. E aquilo que é essencial vai ter que trabalhar e funcionar com esses protocolos de segurança. Então, eu não vejo como a gente fazer uma equação mágica, porque, veja só, a Inglaterra, o sistema de saúde da Inglaterra é um dos melhores do mundo. Já morreram 30 mil ingleses. E o primeiro-ministro, que estava duvidando do vírus, e se contagiou e foi para a UTI do hospital do NHS, do Sistema Nacional de Saúde da Inglaterra. Ele foi para o hospital público. E ontem à noite ele disse, vai continuar mais 30 dias. E eles têm capacidade de teste. E eles têm uma estrutura, mas não é brincadeira. 25% dos profissionais de saúde, do sistema de saúde inglês, já contraíram a doença. Só em Iguatu já morreram 2 médicos. Quantos médicos, colegas nossos, que enfrentaram a pandemia aqui no Ceará no começo, alguns já morreram e alguns estão em UTI internados. Então, a coisa não é uma coisa assim de passo de mágica.
Não dá para você dizer 70% vai ter e pronto. Não é isso. Isso é irresponsabilidade sem tamanho. É você colocar as pessoas para morrerem. Tá certo? Então, nesse sentido, eu concordo com o Carlinhos, a gente anda muito preocupado discutindo isso e entendendo que essa narrativa, né, de buscar a adesão da população para medidas não farmacológicas é fundamental. Não adianta só adquirir leito, adquirir hospital, adquirir respirador e o povo ir para a rua se contaminando, porque nada disso vai servir. Ok. Dorico, antes de passar aqui para a Ana Ruth, deixa eu ler aqui dos nossos... Foi muito duro, Cliff? Eu acho que você está sendo real, certo? Eu acho que a gente precisa de realidade. Hoje a gente não tem como... Nosso papel aqui da imprensa é exatamente que a gente possa esclarecer, trazer a informação, tá certo? Gostaria depois que o amigo explicasse de uma maneira didática o que são medidas não farmacológicas e farmacológicas. Acho que era importante para que o nosso web espectador consiga nos entender de uma maneira mais clara, certo? E também, assim, eu vou colocar aqui alguns web espectadores que estão participando. Por exemplo, a Mônica Gonçalves, via Facebook, ela diz assim: aqui já temos a gripe espanhola de 1918. O Covid vai bater o número de mortes, lamentavelmente, por conta da cobiça pelo lucro nos serviços públicos essenciais. Tem aqui o protesto da Mônica Gonçalves. A Sheila Raquel, via Facebook, faz uma pergunta: será que a cada 100 anos teremos uma pandemia de gripe? Certo? E também está correndo aqui, eu recebi da produção, uma fake news atual, que eu acho que corrobora aí com a questão da caipirinha, que é o seguinte: estão falando que chá de erva doce cura o coronavírus, né? Também aí também tem fake news agora entre nós. Bem, eu queria que o senhor respondesse o que são medidas farmacológicas e medidas não farmacológicas, mas de uma maneira, doutor Dorico, que todos possam compreender o que o amigo está querendo falar. Muito obrigado, eu fico muito feliz que você dê essa oportunidade, porque às vezes a gente, na empolgação da discussão do tema, né, termina falando uma linguagem que tem esse viés mais acadêmico. Quando a gente fala de medidas não farmacológicas, é uma medida que, para que ela seja exercida, você não tenha, e é coisa que eu já estou conversando com a Ana Ruth aqui nos bastidores, mas eu vou depois falar, que você não tenha a atuação do que a gente chama do complexo produtivo da saúde. Você não tem química fina, você não tem intervenção de medicamento, você não tem uma intervenção que ela está no campo daquilo terapêutico. Farmacológico aqui está no terapêutico medicamentoso. Então, o isolamento social, ele é uma medida social, por exemplo, o isolamento social. Por quê? Porque o vírus ele precisa de pessoa a pessoa, através do aparelho respiratório, da tosse, através do espirro, ele se propaga, e o vírus ele precisa se propagar. O vírus é muito competente, é muito eficiente nesse sentido. E ele fica no ar entre uma pessoa e outra. E aquele contágio dele, seja num papel, seja num baralho, seja no dinheiro, seja no trinco de porta, seja no corrimão de uma escada, seja naquela bichinha da escada rolante, seja dentro de um elevador, tudo é motivo para ele se contaminar. Ele precisa desse contato. Então, essa medida de isolamento social é o que a gente chama, é uma medida não farmacológica. Usar máscara, que é fundamental. Por quê? Porque a máscara reduz o meu contato aqui e o contato da outra pessoa. Então, eu estou protegido aqui com a máscara e a outra pessoa também está protegida. Então, você reduz o índice de contágio do vírus. É uma medida não farmacológica. Você garantir o distanciamento social. Então, se você tem aqui o aeroporto e você tem que realmente as pessoas viajarem por um motivo ou por outro, você tem que garantir que ninguém fique em cima uma da outra. Se você vai para uma agência bancária, você tem que ter medidas dentro da agência bancária de garantir o distanciamento social. Isso eu acho que foi um crime que aconteceu. Aí eu faço a minha crítica à Caixa Econômica, que é um banco
que a gente tem todo o carinho, todo o respeito, mas a não preocupação maior com aquelas pessoas que precisavam receber R$600, que é fundamental, que, aliás, o governo mandou 200 e a gente conseguiu, na Câmara, que os deputados colocassem para 600, que é uma conquista importante, certo? E as pessoas precisam desse dinheiro, mas tem que ter toda uma preocupação não farmacológica para evitar o contágio. É nesse sentido, sabe, Cliff, que é importante insistir nisso. E a farmacológica são aquelas que envolvem, por exemplo, o teste. O teste é fundamental para que você saiba quem tem e quem não tem a doença. Muitos irmãos nossos vão morrer e vão se enterrar sem saber de que morreram. A família vai saber 15 dias depois, um mês depois, porque o teste foi colhido e, como tem uma série de prioridades, ele entra numa fila e só vai saber depois. Não é só aqui, não. Isso é no mundo todo. Eu conversei agora com um amigo meu que mora em Nova York. A última conversa que eu tive com ele semana passada, tinha 1.600 pessoas em Nova York que tinham se enterrado e que ainda não sabiam de que tinham morrido. Porque, como você também tem um sistema em colapso, as pessoas que estão tendo as outras doenças também estão sem ter assistência. Se eu tenho 100% das UTIs de Fortaleza lotado com coronavírus, tá certo? 100%, a pessoa que infartou, a pessoa que teve um AVC, está sem assistência também. Então, o colapso é isso. É não você ter um sistema que não consegue atender aquelas pessoas que estavam adoecendo normalmente na sua vida sem ser por Covid. Seja um câncer, seja uma pessoa que está complicando de um câncer, seja a pessoa que teve um AVC, seja um diabetes descompensado, seja uma hipertensão descompensada. Quer dizer, todos nós hoje estamos preocupados. Se eu tiver uma diarreia, para onde é que eu vou? Porque praticamente todos os hospitais estão contaminados com Covid. Se eu pegar uma pneumonia, esse vai ser o grande problema do Sul. O Sul, que está, muitas vezes, eu acho que estão abusando os estados Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Inclusive, eu achei um absurdo o governador autorizar a abertura de shopping em Florianópolis. Eles podem ter um grande problema a partir agora do inverno. Porque, juntamente com o inverno, as outras influências que a gente chama, que são os outros vírus de outras gripes, inclusive o H1N1, com outros vírus das doenças respiratórias do inverno, eles podem aumentar o contágio. Isso cria um fator de confusão, inclusive de contaminação. Então, essas medidas farmacológicas, elas envolvem a UTI, elas envolvem os hospitais, elas envolvem os medicamentos. E aqui, eu já estava conversando com a Ana Ruth e a gente estava discutindo. Foi outra coisa grave dessa pandemia, foi pegar o Brasil de calças curtas, o mundo inteiro. Por quê? Porque nós não investimos no complexo produtivo da saúde. E mostramos que um país que consegue tirar petróleo a 7 quilômetros do fundo do mar consegue produzir avião, mas por não ter tido uma política estratégica de insumos para a saúde, não produz máscara. Entendi. Isso é uma contradição profunda. Né? Então, é nesse sentido que a máscara é uma medida não farmacológica e não produz os exames para fazer o teste. Exato. Ana Ruth, com você. Eu vou, na linha do que o doutor Dorico já estava falando, né, que a gente também já estava conversando antes do programa, essa pandemia mostrou, e não só essa pandemia, né, mas outras ainda da história recente, colocam luz sobre essa questão da cadeia produtiva de remédios, de produtos hospitalares, incluindo EPIs, onde poucos países, poucas regiões fazem quase a totalidade, né, desses produtos que são vendidos para o mundo todo. Um exemplo que eu vi em uma entrevista com um epidemiologista dos Estados Unidos, ele citando que 85% dos antibióticos que são utilizados lá são produzidos na China e na Índia. Como é que o Brasil está? Qual é a análise que o senhor faz exatamente disso, né, de todos os países, vamos dizer, quase reféns mesmo de poucos locais, né, de produção? Como é que o Brasil se situa, né, nesse cenário de comércio internacional desses produtos, e o que é que a gente tem de produção aqui, o que é que a gente pode produzir aqui, o que é que a Fiocruz pode produzir como alternativa, né, nesse mercado? Olha, Ana Ruth, eu quero agradecer pela pergunta, porque esse é um tema que a gente tem se debruçado bastante. Inclusive, foi motivo de um livro que eu organizei quando eu fiz o meu pós-doutorado em Montreal. Nós organizamos um livro, eu mais 5, alguns canadenses e alguns brasileiros,
colocando a questão da inovação tecnológica em saúde e o complexo produtivo da saúde, a experiência do Brasil e do Canadá. O Brasil tem um sistema universal de saúde, assim como tem também a Europa. É importante a gente ter clareza disso, porque às vezes a gente acha que sistema universal de saúde é uma coisa comum no mundo. Não é comum. Nós temos o Brasil, a Europa, o Canadá e Cuba. A China não tem sistema universal, a Índia não tem sistema universal, o Japão não tem sistema universal. Aliás, o Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes com sistema universal de saúde. O México ensaiou a possibilidade de ter um sistema universal, mas não tem. Depois de nós, o país com a maior quantidade de habitantes, maior populoso do que antes do Brasil é a Alemanha, com 82 milhões de habitantes. Os sistemas universais de saúde, uma das coisas importantes que a gente tem que ter clareza é que o Estado é o maior consumidor. O Estado é o maior consumidor porque, por isso, os insumos, os medicamentos, a química fina, que é aquilo que está por trás do medicamento, os exames, a parte de imagem, a parte de diagnóstico, todo o complexo produtivo da saúde, ele tem que ser visto como um projeto estratégico do país, envolvendo, inclusive, questões de soberania nacional. O Brasil não colocou isso na sua agenda, o Brasil não conseguiu colocar e ter a dimensão de que ele tem um grande poder de consumo, porque o Estado é quem mais compra os medicamentos, e induzir de forma estratégica o desenvolvimento do complexo produtivo da saúde no Brasil. E isso não só foi o Brasil, mas outros países ricos do mundo também fizeram isso, delegando a China, por exemplo, como sendo o único produtor de determinados insumos. Então, o que acontece é que hoje o mundo todo está dependendo. Né? Você veja só, o Pará, os picaretas vão lá tentar vender um respirador que não é um respirador. E esse respirador falsificado veio de onde? Da China. É culpa do governo chinês? Não, é porque o Brasil não produzia respirador, gente. Isso é uma coisa importante, por isso que você está falando bem da cadeia produtiva. Porque um respirador são vários componentes. E às vezes, esses componentes são produzidos em vários países distintos. E você tem que montar um projeto estratégico de adquirir esses componentes, montar e estruturar um respirador. Então, eu diria que um dos grandes legados dessa pandemia vai ser o seguinte: o Brasil precisa enxergar no complexo produtivo da saúde não só aquilo que vai gerar emprego, não só aquilo que vai gerar riqueza para o país, mas, acima de tudo, soberania nacional. Porque nós precisamos dominar essa cadeia produtiva para que ela seja vista como uma cadeia estratégica para o nosso desenvolvimento. E o Estado é o maior consumidor. Quem é que é o maior consumidor de produtos médicos na Europa? São os países europeus. Quem é o maior consumidor no Canadá? É o governo canadense. Por quê? Porque o sistema é universal. O Estado tem que prover. Como o Estado tem que prover, tudo aquilo que é produzido é comprado pelo Estado. E aqui eu quero só fazer uma ressalva da importância dos nossos institutos públicos, no caso da Fiocruz e o Instituto Butantan, que foram esses institutos de um processo histórico do século XX e o seu papel no desenvolvimento da ciência, que se apropriaram da estrutura de produção de vacinas. E não é à toa que o Brasil tem hoje a melhor estrutura de vacina do mundo, porque a estrutura pública da Fiocruz e do Instituto Butantan construíram internalização tecnológica, ou seja, mesmo a vacina que é produzida na Europa pelo Instituto Sanofi ou pela Merck, esses institutos tiveram a capacidade de internalizar tecnologicamente essas vacinas e produzir e disponibilizar para o sistema de saúde, para o Brasil. Mostrando, quando isso passa a ser uma prioridade, nós temos capacidade de internalizar e produzir aquilo que é destinado tecnicamente. Então, essa é uma resposta da Fiocruz e do Instituto Butantan, eu ressalto os dois, à internalização de tecnologia produzida fora do Brasil. Rodrigo, você sabe que a tecnologia nos traz novos verbos para a língua portuguesa, e você sabe como é quando você tem que assistir vários capítulos de uma série do Netflix,
chama-se maratonar. Você conhecia esse verbo, maratonar? Não, não. Pois Eu sou maratonista do Netflix, mas não sabia que tinha esse verbo, tá maratonar. certo. Então agora é o seguinte, eu vou pedir aqui a paciência da Ana Ruth para a gente poder maratonar. Viu, Ana Ruth? Aqui tem muitas perguntas. Eu vou fazer aqui uma maratona. E aí, Odorico, eu queria que você fosse o mais objetivo possível para a gente poder atender todo mundo. Tem muitas perguntas, tem muitos questionamentos, tá certo? E a gente quer aproveitar ao máximo a tua presença aqui. Tá bom? Heloísa Vazolé, via YouTube. Bem, ela não faz uma pergunta, ela dá os parabéns. Parabéns, doutor Odorico. Precisamos de pessoas públicas como o senhor que mostram uma dura realidade brasileira nessa pandemia. A Heloísa está lhe fazendo aqui um elogio. Arley Lopes, YouTube. Bem, todo mundo fala que os hospitais e UTIs aqui no Ceará e no Brasil nunca prestavam. Sempre estavam lotadas. Agora, só está com 95%. Estranho. Então, vamos ficar em casa e morrer de fome? Bem, eu interpreto que o Arley está fazendo aqui uma crítica, certo? A informação de que nós temos poucos leitos dentro das UTIs, isso é um dado histórico, e que ninguém nunca, e que elas não prestavam, e que agora estão lotados. Então, ele está achando que existe uma incoerência entre as informações. Você quer fazer um bloco? Posso fazer um bloco? Bem, então essa dos hospitais e UTIs aqui do Ceará, então ele quer saber o Arley Lopes, certo? O Augusto Marques, ele diz assim, uma pergunta para o doutor Odorico. Muitas pessoas estão se automedicando com ivermectina. O que há de verdade fake quanto à ivermectina? Certo? O Emerson Kleber, Modesto de Almeida, via Facebook, ele pergunta, será que depois dessa pandemia as autoridades do país vão ter a consciência de investimento na ciência, na pesquisa e nas indústrias de ponta? É a pergunta do Emerson. O João Martins... Repete aí, por favor. Repete aí do Emerson, por favor. Vou lá. A pergunta do Emerson Kleber Modesto de Almeida, via Facebook. Será que depois dessa pandemia as autoridades do país vão ter a consciência de investimento na ciência, pesquisa e indústrias de ponta? Essa é a pergunta do Emerson. A pergunta do João Martins, que ele fez via YouTube. Professor Odorico, pediria para que você explorasse mais o papel da Fiocruz, que é ligada ao Ministério da Saúde, no enfrentamento da pandemia do Brasil. A Fiocruz está preparada para esse desafio? Bem, agora a gente já pode maratonar, Odorico. Isso, vamos maratonar aqui. Deixa eu te falar. Primeira coisa importante é que eu queria chamar a atenção em relação a essa questão do Arley Lopes, questão dos hospitais lotados, certo? Não dá para a gente, nesse momento, usar essa crítica de que os hospitais estão lotados ao sistema anterior e colocar isso como sendo uma justificativa para as pessoas irem para a rua. Primeiro, acho que a primeira coisa que tem que fazer é isso, que a gente separar, né? Que nós temos um grave problema no sistema de saúde do Brasil, que é o subfinanciamento. O SUS, inclusive, só para a gente ter uma ideia, com a votação da emenda constitucional 95, né, que nós denunciamos isso, tirou só do ano de 2019 e 2020, 23 bilhões de recursos para o SUS. Esse subfinanciamento reduz drasticamente a transferência de recursos federais para os estados e os municípios. E a repercussão disso é muito grande. Então, eu tenho, inclusive, denunciado isso. E essa medida é mais grave ainda. Ela congelou por 20 anos esses repasses federais. Congelar por 20 anos. Você não congela as pandemias, como é o caso agora. Você não congela as epidemias, porque no meio disso nós ainda temos que enfrentar a epidemia de dengue, zika, chikungunya. Você não congela o envelhecimento da população, porque o envelhecimento da população é outra coisa, viu, Cliff? O Brasil, a Índia e a Nigéria são os países do mundo que mais vão envelhecer nos próximos 10 anos. Nós vamos envelhecer em 10 anos o que a Europa levou 100 anos para envelhecer. Então, esse envelhecimento traz uma carga, uma sobrecarga grande para o sistema. E é isso, nós estamos tendo feito investimentos importantes no Ceará. Haja visto o esforço que o Ceará, com o dinheiro do povo cearense, o ex-governador Cid Gomes construiu o Hospital de Juazeiro, construiu o Hospital de Sobral, o Hospital de Xaramubim, e agora está sendo construído o Hospital
é do sertão, da região do Vale do Jaguaribe. O investimento que o governador Camilo está fazendo na expansão requisitou 2 hospitais agora para a pandemia, tá certo? Mas esse é o problema, Arley Lopes, esse é o problema, porque você tem que socorrer os nossos irmãos e irmãs que estão tendo problema do coronavírus, mas também, ao mesmo tempo, está tendo gente com AVC, está tendo gente com infarto. Então, esse congestionamento, ele é, sem dúvida nenhuma, um trauma grande. Isso aí é onde está a crise sanitária que nós estamos vivendo. Agora, eu não tenho dúvida que a nossa capacidade de UTI já era insuficiente, vai ficar mais ainda. Por isso que justifica que o governador adquiriu um hospital, expandindo essa sua capacidade, digamos, de leitos. Essa questão que alguns colocam da ivermectina, né? Sim. Na realidade, Cliff, eu já vi uma série de fake news disso aí. Eu diria o seguinte, eu até evito estar discutindo essa questão de algum desses tipos de medicamento, porque eu estou vendo, automedicação, né? Esse é um medicamento antihelmíntico, tá certo? Foi feito alguns estudos dele, está participando de alguns estudos multicêntricos e várias drogas, mas ele não deve ser usado como automedicação, certo? Eu não recomendo nenhum tipo de medicamento de automedicação. Você tem os protocolos que estão sendo seguidos pela Secretaria de Saúde, eu já vi gente fazendo propaganda disso, então eu diria que é fake news, assim, no sentido de que não cura, e não, as pessoas estão querendo construir uma narrativa contrária ao isolamento social e fazendo difusão de determinados medicamentos, levando à cura de algumas doenças. Então, Augusto, eu diria que você não se automedica, tá certo? Okay. Porque no meio disso aqui você pode estar com outras complicações, você tem que ser acompanhado, tá certo? Hermeson está colocando a questão da Fiocruz. Olha, Hermeson, a Fiocruz é uma fundação, estamos fazendo 120 anos esse ano. Desculpe. É o maior parque tecnológico da América Latina. Estamos enfrentando essa pandemia em várias frentes, na questão de pesquisas, construção de modelos matemáticos para o entendimento da expansão da doença, do contágio. Estamos participando da parte de diagnóstico, e inclusive temos hoje um dos diretores nossos, juntamente do Grupo Itaú, sendo parte de todo o recurso que a Fundação Itaú alocou para o enfrentamento à pandemia. Estamos construindo um hospital lá na nossa base, no Rio de Janeiro, para o enfrentamento, e temos os cientistas que têm a experiência mundial no enfrentamento das pandemias, inclusive cientistas nossos que vai à África 3 vezes por ano, que participou do enfrentamento do ebola. Estamos, então, fazendo parte de vários estudos clínicos para a construção, testar drogas que já estão em uso, né? Inclusive os coquetéis que estão sendo usados nos hospitais. Então, a Fiocruz, sem dúvida nenhuma, ela está presente em 10 estados brasileiros, inclusive aqui no Ceará. A nossa sede é lá no Eusébio, você está convidado a visitar, evidentemente que depois da pandemia. Por enquanto, a gente está trabalhando offline, home office. E eu queria dizer para você que a nossa articulação é, inclusive, de vários estudos multicêntricos no mundo todo, para que a gente possa participar e encontrar a cura e orientação para o enfrentamento da pandemia. Obrigado, Dorico. A Sheila falou o seguinte, perguntou se a cada 100 anos a gente pode ter uma... Olha, Sheila, é isso que eu estou dizendo, a gente tem que ter uma certeza na vida, que é a questão das epidemias, né? Evidentemente que, com a globalização, aquelas epidemias podem rapidamente se transformar em pandemia, como é o caso agora que nós estamos vendo. A rapidez, né? Nós estamos falando de uma pandemia que se tornou pandemia em questão de 2 meses, né? Menos disso aí. Já em dezembro foram os primeiros casos lá, e já em janeiro, fevereiro ali já era uma pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, o que a gente tem que ter certeza que é se preparar para isso. Dorico, aproveitando você aqui, por favor, nos faça a distinção pedagógica e didática. Epidemia e pandemia. Boa pergunta. E aqui eu vou aplicar bem para Fortaleza.
No caso de Fortaleza, por exemplo, nós podemos ter uma epidemia, tá certo? Que é o caso da dengue. Você pode ter um foco. Vamos pegar a mais anterior: foco, epidemia e pandemia. No caso, digamos, se você tiver um surto de dengue, digamos, na Barra do Ceará, ali você tem o mosquito presente e você detecta que o mosquito está transmitindo dengue e você faz um bloqueio lá e consegue que ele fique só lá. Se você não tiver as medidas que são rotinas, que a gente chama do estudo, leitura domiciliar, a presença do Aedes na cidade toda, e você relaxar, aquele surto da Barra do Ceará, ele pode se tornar uma grande epidemia na cidade de Fortaleza toda. Então, você tem aquilo ali que epidemicamente está situado em Fortaleza. Então, você tem um surto epidêmico, é uma epidemia, tá certo? Mas isso não pode ir para Sobral, necessariamente, não pode ir para Eusébio, e fica circunscrito em Fortaleza. Se você tiver ele no estado todo, você pode ter uma epidemia no estado do Ceará, tá certo? A pandemia, no caso desse nosso caso, é um bom exemplo, porque começou na China, depois foi para o Japão, depois foi para a Indonésia, depois foi para a Coreia do Sul, depois foi para os Estados Unidos, depois foi para a Europa, certo? Depois veio para o Brasil. Antes disso, passou fortemente no Irã, que é no Oriente Médio. Então, ela tem uma escala, por isso que esse nome PAN, né? É um prefixo que quer dizer todos, né? Então, todo mundo. Então, ela tem essa dimensão de estar presente no mundo todo. Doutor Dorico. Essa que você começou da peste negra, naquela época não existiam as Américas. Claro. Era a China, a Oriente Médio e Europa. Então, a peste negra veio naquela região ali todinha e dizimou 1/3 do planeta naquela época. Entendo. Tá certo? E a febre espanhola também esteve presente em todos os países. Doutor Dorico, eu queria que a Ana Ruth fizesse a nossa última pergunta da live. Por favor, Ana Ruth. Ana. Pronto. Eu queria que o doutor Dorico só falasse um pouco especificamente, né, para a gente finalizar, o que é que tem sido pesquisado na Fiocruz e nesses institutos, Instituto Butantan também que você citou, o que é que tem sido pesquisado aqui, né, local, aqui no Brasil, com relação ao enfrentamento da Covid? Doutor Dorico, nós temos 1 minuto e meio. Certo. Não, tudo bem. Não, a primeira coisa importante que a gente tem estudado são os modelos matemáticos e vários outros modelos preditivos de comportamento da pandemia no mundo e no Brasil. Isso é muito importante para orientar as tomadas de decisões em relação ao comportamento. Nós estamos construindo um hospital de campanha para exatamente abrigar estudos clínicos. Estamos fazendo parte com mais de 17 institutos do Brasil de pesquisas clínicas testando novas drogas. Isso é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, Cliff, nós estamos ajudando muito a questão dos testes. Porque os testes têm 2 tipos de testes, que merece depois a gente conversar sobre testes, mas assim, é aquele teste que você colhe no nariz direito, no nariz esquerdo, e na orofaringe, que colhe com um cotonetezinho. Aquele ali é o teste da presença do vírus. E aquilo é fundamental, e que nós estamos tendo, nós não temos o cotonete, Cliff, está faltando cotonete, está faltando aquele tubinho que você bota ali, que tem o meio de cultura, para você levar para o laboratório. Nós estamos sem aquele tubinho. Você vê aí a pobreza que nós estamos tendo tecnológica enfrentando a pandemia. Então, a Fiocruz tem apoiado muito nisso, expandindo. Aqui mesmo, só para vocês terem uma ideia, nós levamos as máquinas da Fiocruz para o EMOS, com os pesquisadores, com os nossos doutorandos, apoiando, aumentando a capacidade de teste do Ceará. E estamos adquirindo novas máquinas também para aumentar a capacidade de teste do Ceará. O Ceará deve ganhar uma máquina, estamos trabalhando aí fortemente, que a gente possa fazer 6.000 exames por dia. Hoje, Cliff, a nossa capacidade de teste no Ceará não chega a 500 testes por dia. Então, nós estamos adquirindo uma máquina da Fiocruz para o Ceará, estamos aí numa luta grande para aumentar essa capacidade para 6.000 testes por dia. E também, Ruth, nós estamos apoiando muito na qualidade, testando a qualidade daqueles testes rápidos. Porque muito problema daquele teste rápido é o falso positivo e o falso negativo.
e tem teste em toda coisa. Então, a Fiocruz tem um Instituto de Qualidade de Saúde e o nosso instituto está avaliando, isso é muito importante, porque o Ministério, antes de autorizar um teste daquele, é a Fiocruz que faz o teste para isso. Então, entre outras 1000 coisas que a gente está fazendo, essa eu diria que algumas importantes. Pois é. Então, chegamos ao final da live de hoje. Se você não conseguiu ver esse episódio completo, você não se preocupe. Todos ficam disponíveis em nossas redes sociais e aproveite também para conferir as nossas últimas lives. Não deixe de acessar também nossa plataforma agirbrasil.com.br. Lá você encontra todo o conteúdo exclusivo desse projeto com a curadoria da jornalista Paula Lima. Muito obrigado aqui, agradeço a presença do professor de Medicina da Universidade Federal do Ceará, médico sanitarista, um homem com larga experiência em saúde pública no Ceará, no Brasil, um homem que estudou em vários países do mundo, enfim, pesquisador da Fiocruz, Odorico Monteiro. Muito obrigado, Odorico, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Viu? Nós deixamos aqui as portas abertas. Eu que agradeço, quero saudar você e, em seu nome, saudar todos que fazem a Fundação Demócrito Rocha. Eu sou um grande fã da Fundação Demócrito Rocha, pelo grande desempenho que ela tem no Ceará, levando conhecimento, cultura. E ainda, estudante de medicina, participava dos cursos da Universidade Aberta da Fundação Demócrito Rocha, e fico muito feliz que ela esteja tendo esse protagonismo importante no enfrentamento da pandemia, com essa articulação chamada AGIR, né? Eu acho que é fundamental e acho que é isso mesmo, né? E saudar a Ana Ruth, parabenizar aí pela articulação que ela, frente à editoria, né? Antigamente chamava de caderno, agora é editoria de cidades. Agradecer pelas perguntas, agradecer a Sheila também, que esteve aí com a gente, apoiando, e a toda a família do Sistema O Povo de Comunicação, que é orgulho dos nossos cearenses, orgulho de todos nós, que é um jornal que... Quantos anos já, Cliff? Mais? 92 anos. 92 anos, né? Então, nós somos quase vizinhos, porque a Fiocruz tem 122, né? O jornal O Povo. Então, uma instituição que está há 92 anos levando informação e comunicação para o povo do Ceará é um orgulho de todos nós. Então, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, doutor Odorico. Agradeço aqui a presença da minha colega, jornalista Ana Ruth Ramires. Ana, nós fomos vítimas aqui da quantidade de participantes, né? Mas é um bom sinal da audiência. Exatamente. Eu queria te fazer o convite para que a gente repetisse a experiência, nós fizéssemos outras lives juntos, tá bom? Vamos só chamar. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, doutor Odorico. Muito obrigado, Ana Ruth. Nós voltamos amanhã, às 15 horas, nas redes sociais do Povo, da Fundação Demócrito Rocha, para falar sobre o impacto da pandemia no setor do turismo. Vamos receber aqui Murilo Pascoal, CEO do Beach Park. Prepare suas perguntas, contamos com você para agir, e se puder, fique em casa. Encerramos hoje com versos de Gilberto Gil, numa das grandes músicas que ele fez em parceria com seu conterrâneo Caetano Veloso, que eu vou agora recitar para vocês. A grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, reze pelo Haiti, pense no Haiti, reze pelo Brasil. Boa tarde. Reze pelo Haiti.
contra o coronavírus. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Secretaria Municipal da Saúde. Câmara Municipal de Fortaleza. Realização: Fundação Demócrito Rocha. 35 anos.